No coração da Amazônia acreana, uma estudante de biomedicina desapareceu sem deixar rastros. 3 dias depois, encontraram uma sucuri gigante com marcas inexplicáveis. O que aconteceu com Mariana Vasconcelos? Ela foi engolida pela cobra e conseguiu escapar? Para onde ela foi depois? Um mistério que a ciência não consegue explicar, mas a floresta talvez saiba a resposta. A floresta amazônica respira. Seu hálito é denso, carregado de umidade, segredos e vida. No coração do Acre, onde a mata se torna uma catedral verde impenetrável, o ar pesado parece sussurrar histórias. A chuva fina que caía naquela manhã de fevereiro deslizava pelas folhas gigantes como lágrimas silenciosas, criando uma cortina prateada que separava o mundo civilizado do território, onde as leis humanas se curvam às leis da natureza. Era nesse limiar entre mundos que Mariana Vasconcelos, 23 anos, estudante de biomedicina da Universidade Federal do Acre, caminhava com passos determinados e olhos curiosos. O caderno de anotações em sua mochila estava repleto de desenhos meticulosos de plantas medicinais, análises químicas preliminares e hipóteses ambiciosas sobre moléculas ainda não catalogadas pela ciência. Ela sempre dizia que a cura para muitas doenças estava adormecida na selva, esperando para ser descoberta, recordaria depois sua orientadora, doutora Helena Moreira, com a voz embargada. Mari não tinha medo da floresta, talvez devesse ter. O grupo de pesquisa havia montado o acampamento base na borda da reserva. Dali, partiam diariamente em pequenas excursões para a coleta. Naquela manhã, o céu pesado não sugeria apenas chuva. Um observador atento notaria os pássaros incomumente silenciosos, as araras que não sobrevoavam suas rotas habituais. Mas algo estava prestes a mudar para sempre na vida de todos os envolvidos naquela expedição acadêmica. Algo que nem a ciência, nem as lendas locais poderiam explicar completamente. Capítulo 2. A cientista da Floresta Mariana não era apenas mais uma estudante. Filha de um seringueiro e de uma professora, crescera com os pés na academia e o coração na floresta. Seu projeto de pesquisa sobre biomoléculas da Amazônia havia recebido financiamento internacional, um feito raro para uma jovem pesquisadora brasileira. Alta, de cabelos cacheados sempre presos num coque improvisado, Mariana era reconhecida pela risada fácil, que contrastava com o olhar analítico e penetrante. Dormia pouco, trabalhava muito e sonhava com um futuro onde a riqueza da biodiversidade amazônica pudesse salvar vidas. Naquele semestre, ela estava obcecada com as propriedades das secreções de répteis, contou João Paulo, colega de laboratório. Estava desenvolvendo um método de coleta não invasivo. Dizia que não precisávamos sacrificar animais para obter amostras de qualidade. A teoria promissora havia levado a jovem a propor a expedição. Seu objetivo: coletar amostras de secreções de anfíbios e répteis para análise no laboratório da universidade. A expedição contava com 3 outros estudantes, um professor e 2 guias locais. Seu Raimundo, 68 anos, mateiro experiente, e seu neto, Paulo, 29, que seguia seus passos como conhecedor da mata. No acampamento, Mariana era a primeira a acordar e a última a dormir. Enquanto os outros descansavam, ela catalogava as amostras do dia, escrevia no diário de campo e planejava o próximo destino. Na noite anterior, ela estava inquieta. Recordaria depois sua colega Camila. Disse que tinha ouvido histórias sobre uma região mais densa, onde sucuris gigantes habitavam. Queria ir lá no dia seguinte. Ninguém imaginava que aquela seria a última noite em que veriam o entusiasmo nos olhos de Mariana, ou que seu diário de campo, meticulosamente preenchido até aquela data, teria a última página incompleta, com uma anotação enigmática. Algo se move diferente aqui. Não é apenas a mata, é algo mais. Talvez eu esteja perto. Capítulo 3. O Dia do Silêncio. 22 de fevereiro de 2023. O relógio marcava 5h47 da manhã quando Mariana saiu da sua barraca. O professor e os outros estudantes ainda dormiam. Apenas Paulo, o guia mais jovem, estava acordado, preparando café na pequena fogueira. Ela disse que ia adiantar a coleta de amostras. Pediu que avisasse os outros que voltaria para o almoço. Perguntei se queria que fosse junto.
mas ela insistiu que ficaria apenas na área mapeada no dia anterior. Paulo relataria depois à polícia, com os olhos fixos no chão. Mariana levou apenas o essencial: uma mochila pequena com kits de coleta, água, um GPS, o diário de campo e um rádio comunicador. Vestia calça de tecido resistente, bota de caminhada e uma camisa de manga longa para proteção contra insetos. Ao sair, olhou para o céu ainda escuro e comentou para Paulo que a mata estava diferente naquela manhã. O silêncio foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Ao meio-dia, quando todos já haviam retornado para a refeição, a ausência de Mariana começou a gerar preocupação. O rádio comunicador não respondia. Às 13 horas, o professor organizou uma busca nas proximidades. Às 15 horas, já com todos mobilizados e nenhum sinal, acionaram a polícia ambiental. O que encontraram foi perturbador em sua simplicidade. A cerca de 2 quilômetros do acampamento, numa clareira junto a um igarapé, a mochila de Mariana estava caída, seu conteúdo espalhado como se tivesse sido jogada ou derrubada em movimento. O diário aberto, o GPS ainda funcionando, o rádio comunicador intacto, uma garrafa d'água pela metade. Não havia sinais de luta, sangue ou qualquer indício de violência. Apenas um silêncio sepulcral na floresta, como se todos os animais tivessem desaparecido também, e marcas peculiares no solo úmido, rastros largos, ondulados, que desapareciam na vegetação densa. Nunca vi a mata tão calada, diria depois seu Raimundo, o guia mais velho, com um tremor na voz que ninguém havia notado antes. É como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. O que ninguém poderia imaginar é que aquelas marcas no solo apenas começavam a contar uma história que ficaria cada vez mais inexplicável nas horas seguintes. Capítulo 4. Corrida contra o tempo. A notícia do desaparecimento espalhou-se como fogo na universidade e na pequena cidade próxima. Em poucas horas, voluntários, equipes de resgate, policiais ambientais e bombeiros convergiam para a região. Helicópteros sobrevoavam a mata densa, enquanto equipes terrestres formavam linhas de busca que avançavam metodicamente pela vegetação. A operação, coordenada pelo capitão Mendes da Polícia Ambiental, era dificultada pelo terreno e pelo clima. Chuvas intermitentes apagavam rastros, a vegetação fechada limitava a visibilidade, e a noite amazônica chegou rápido, obrigando a suspensão temporária das buscas aéreas. Nas primeiras 24 horas, ainda havia otimismo, relataria depois o capitão. Mariana conhecia a área, tinha treinamento básico de sobrevivência na selva, e as condições climáticas, apesar de não ideais, não eram extremas. A família de Mariana chegou no segundo dia. Seu pai, Antônio Vasconcelos, homem de poucas palavras forjado pela vida dura de seringueiro, observava as operações com um olhar distante e conhecedor. Minha filha cresceu ouvindo a floresta, disse ele aos repórteres que já chegavam ao local. Mas mesmo quem conhece a Amazônia sabe que ela guarda segredos que não dividimos com ninguém. Foi no final do segundo dia que a primeira anomalia foi relatada. Uma das equipes de busca, liderada por seu Raimundo, encontrou um trecho de vegetação anormalmente perturbado, como se algo muito grande tivesse se arrastado por ali. Árvores jovens quebradas, vegetação rasteira esmagada em um padrão ondulado que se estendia por quase 100 metros até desaparecer em um igarapé mais profundo. Isso não foi feito por gente, murmurou o velho mateiro, recusando-se a seguir aquela trilha quando a noite se aproximava. Até aqui sabemos que Mariana, uma promissora estudante de biomedicina, desapareceu durante uma expedição científica na Amazônia Acreana. Sua mochila foi encontrada, mas não havia sinais claros de violência, apenas marcas inexplicáveis no solo. As buscas intensas mobilizaram diversas equipes, mas após 2 dias, apenas pistas inquietantes haviam sido encontradas. O terceiro dia de buscas amanheceu sob uma tensão palpável. A esperança ainda existia, mas começava a dividir espaço com teorias cada vez mais sombrias sobre o que poderia ter acontecido com a jovem cientista. Capítulo 5. Sussurros da selva. Enquanto as buscas oficiais seguiam seu protocolo, nos acampamentos e nas rodas de conversa à noite, outros tipos de explicações começavam a circular.
Os moradores mais antigos da região, inicialmente relutantes em falar, agora compartilhavam histórias em voz baixa. Essa parte da mata tem história, confidenciou um senhor de idade avançada para um pequeno grupo que incluía jornalistas e policiais mais jovens. Os antigos diziam que existe uma sucurimãe, uma cobra tão antiga quanto a própria floresta. Não é um animal comum, entendem? É um espírito guardião. Essas histórias, normalmente descartadas como superstição pelos visitantes da cidade, encontravam terreno fértil no desaparecimento sem explicação. Alguns relataram ter visto sucuris de tamanhos incomuns na região nos últimos anos. Um pescador jurava ter avistado meses antes um espécime de mais de 10 metros, deslizando entre as árvores durante uma cheia. Entre os acadêmicos, teorias mais racionais predominavam. O professor que liderava a expedição sugeriu que Mariana poderia ter sido picada por uma serpente venenosa e, desorientada, ter se afastado do caminho marcado. Outros suspeitavam de um encontro com traficantes ou garimpeiros ilegais, embora a área fosse considerada livre dessas atividades. A polícia investigava outra linha, o relacionamento de Mariana com Paulo, o guia mais jovem. Testemunhas da universidade relataram que os dois haviam se aproximado durante os preparativos da expedição. Paulo negava qualquer envolvimento romântico, mas admitia uma amizade especial. Seu comportamento ansioso durante as buscas levantava suspeitas. "O rapaz sabe mais do que está dizendo", comentou um investigador, observando Paulo, que permanecia isolado, fumando nervosamente durante os intervalos das buscas. A verdade, porém, começava a se desenhar em um horizonte que ninguém havia considerado ainda. Um horizonte que seria revelado de forma dramática na manhã do terceiro dia. Capítulo 6. O que a água trouxe. O amanhecer do terceiro dia veio com uma chuva forte que durou 2 horas e elevou o nível dos igarapés. Quando as equipes retomaram as buscas, o cenário havia mudado. A água turva corria mais rápido, carregando galhos, folhas e segredos da floresta rio abaixo. Foi uma equipe de bombeiros, posicionada estrategicamente em um ponto, onde vários igarapés se uniam formando um rio mais largo, que fez o primeiro achado significativo: o caderno de campo de Mariana, encharcado, mas reconhecível, preso entre galhos na margem. As últimas páginas, embora manchadas pela água, continham desenhos detalhados do que parecia ser uma cobra excepcionalmente grande, com anotações sobre comportamento atípico e possível nova espécie. Mas o verdadeiro choque veio 2 horas depois, quando Joaquim Santos, um guia local que havia se juntado voluntariamente às buscas, emitiu um grito que ecoou pela floresta. O que ele encontrou, parcialmente submerso em uma área pantanosa a quase 5 quilômetros do acampamento original, desafiava explicações imediatas. Uma sucuri de proporções monstruosas, estimada posteriormente em mais de 8 metros de comprimento e com diâmetro incomum, jazia morta, seu corpo inchado e parcialmente decomposto. O mais perturbador, seu ventre apresentava um corte limpo, preciso, de aproximadamente 1 metro de comprimento. "Não foi predador natural que fez isso", afirmou categoricamente o biólogo da equipe de resgate ao examinar o corte. "Isso foi feito com instrumento afiado, provavelmente uma faca grande ou facão. O interior da cobra estava vazio. Não havia sinais do que ou quem poderia ter estado ali." A notícia correu rapidamente. Uma sucuri gigante, morta de forma não natural, encontrada na área de busca por Mariana. A conexão era inevitável, mas os detalhes não faziam sentido. "Se a cobra engoliu alguém, onde está o corpo?", perguntou um bombeiro, verbalizando o pensamento que assombrava todos os presentes. Mas essa descoberta estava longe de ser o fim da história. Era apenas o início de uma série de revelações que tornariam o caso do desaparecimento de Mariana Vasconcelos um dos mais intrigantes e inexplicáveis da história recente da Amazônia. Capítulo 7. Rastros no laboratório. A sucuri foi cuidadosamente transportada para o laboratório da universidade, onde uma equipe multidisciplinar, incluindo um médico legista, conduziu exames minuciosos. Os resultados preliminares causaram mais perplexidade. O DNA humano foi detectado no interior do réptil. "Encontramos células epiteliais humanas", confirmou o Dr. Rodrigo Almeida,
especialista forense convocado para o caso. Isso sugere contato com um ser humano, mas não necessariamente ingestão completa. A análise do corte no ventre da cobra revelou outro detalhe crucial. Havia sido feito de dentro para fora. Os técnicos forenses confirmaram que o padrão dos tecidos rompidos indicava uma força que se originou no interior do animal, como se algo ou alguém tivesse cortado o caminho para fora. Enquanto isso, no acampamento base, a investigação tomava outro rumo. Uma busca detalhada nos pertences de Mariana revelou que faltava um item específico, um kit experimental de coleta que ela havia desenvolvido para seu projeto. O kit continha, entre outros instrumentos, um bisturi cirúrgico modificado. O pai de Mariana, ouvindo os relatos técnicos com atenção silenciosa, finalmente falou algo que mudou a perspectiva de todos. Minha filha cresceu ouvindo histórias da sucurimãe. Desde pequena ela dizia que um dia provaria que era mais do que lenda. Talvez ela tenha encontrado o que procurava. A hipótese que começava a se formar era tão improvável quanto perturbadora. Teria Mariana deliberadamente procurado a sucuri gigante? Teria ela sido engolida e, de alguma forma impossível, conseguido cortar seu caminho para fora? Mas se isso fosse verdade, onde estava ela agora? A resposta começou a se desenhar quando Paulo, o guia, finalmente quebrou seu silêncio tenso. Capítulo 8. A Confissão do Rio. No quarto dia, com as buscas se expandindo e a mídia nacional já cobrindo o caso, Paulo pediu para falar com os investigadores em particular. Seu rosto abatido e olhos vermelhos denunciavam noites sem sono. Eu não contei tudo, começou ele, a voz trêmula. Naquele dia, Mariana não saiu sozinha. Eu fui com ela até certo ponto. Ela me fez prometer que não contaria a ninguém. Segundo Paulo, Mariana havia confidenciado sobre uma descoberta potencialmente revolucionária. Ela acreditava ter identificado, através de relatos locais e evidências indiretas, a localização de uma sucuri de tamanho anormal. Não apenas pelo valor científico de documentar tal espécime, mas pelo potencial biomédico das secreções de um animal desse porte. Ela tinha uma teoria sobre propriedades regenerativas nos fluidos digestivos das sucuris gigantes, explicou Paulo. Algo sobre enzimas que poderiam revolucionar tratamentos de cicatrização. Na manhã do desaparecimento, Paulo acompanhou Mariana até um ponto específico e então, seguindo o plano dela, retornou ao acampamento para manter a discrição. Ela pretendia apenas observar e coletar amostras ambientais sem interagir diretamente com o animal. A última coisa que ela me disse foi: se eu não voltar em 6 horas, busque ajuda, mas não conte sobre este lugar. Eu esperei tempo demais. Quando voltei ao local combinado, encontrei sinais de luta e sangue. Paulo então levou os investigadores a um local não explorado pelas buscas anteriores, uma área pantanosa a quase 7 quilômetros do acampamento original. Ali, encontraram o kit experimental de Mariana, parcialmente destruído, e, o mais perturbador, um rastro de sangue que se estendia até a água. Análises posteriores confirmariam: o sangue era de Mariana, mas a história contada por Paulo ainda não explicava o corte na sucuri, nem o paradeiro atual da estudante. Capítulo 9. Entre ciência e mistério. À medida que a investigação avançava, 2 narrativas paralelas emergiam. A versão oficial, documentada nos relatórios policiais, sugeria que Mariana havia sido atacada pela sucuri gigante e, em uma improvável, mas não impossível demonstração de sobrevivência extrema, conseguira usar seu equipamento para cortar caminho para fora do animal. Gravemente ferida e desorientada, teria então se afastado, possivelmente seguindo o curso d'água, para um destino desconhecido na vastidão verde. As buscas continuavam, agora ampliadas para um raio de 10 quilômetros, mas as esperanças diminuíam a cada dia. A segunda narrativa, que circulava entre os moradores tradicionais e alguns membros da equipe de resgate que haviam passado tempo suficiente na região para absorver seu misticismo, era bem diferente. Nessa versão, o encontro de Mariana com a sucuri-mãe não havia sido coincidência, mas destino. Alguns são escolhidos pela floresta, disse seu Raimundo certa noite, enquanto as equipes descansavam. A cobra não é apenas um animal,
É um portal. Quem entra em seu ventre e consegue sair, renasce com o conhecimento dos antigos. Uma semana após o desaparecimento, com as buscas oficiais diminuindo de intensidade, um último e inexplicável evento sacudiu a investigação. Uma comunidade ribeirinha, a quase 30 quilômetros do local original, relatou ter visto por 2 noites seguidas uma mulher de aparência selvagem na beira do rio. Quando tentaram se aproximar, ela desapareceu na mata com uma agilidade desconcertante. Os itens deixados no local, uma estrutura improvisada de galhos e folhas, semelhante a um abrigo temporário, continham traços de DNA compatíveis com o de Mariana. Mas as buscas subsequentes na área não encontraram nada além de silêncio. Capítulo 10. Ecos na floresta. 5 meses após o desaparecimento de Mariana Vasconcelos, o caso foi oficialmente reclassificado. Não mais uma pessoa desaparecida, mas um desaparecimento com presunção de sobrevivência temporária e posterior falecimento. Uma maneira burocrática de dizer que acreditavam que ela havia sobrevivido ao encontro inicial com a cobra, mas provavelmente sucumbira depois aos ferimentos ou às condições da selva. A família nunca aceitou completamente essa conclusão. O pai de Mariana, especialmente, insistia que sua filha estava viva. Ela conhece a floresta melhor do que vocês imaginam, dizia ele, com uma convicção que balançava entre a negação e uma certeza misteriosa. Talvez ela tenha escolhido ficar. O caso atraiu pesquisadores de herpetologia e antropologia, fascinados tanto pelo tamanho incomum da sucuri quanto pela teia de crenças locais que se misturavam às evidências científicas. O diário de campo de Mariana, preservado como evidência, continha anotações que sugeriam que ela própria havia começado a abordar seu trabalho científico com uma perspectiva que incorporava o conhecimento tradicional. 1 ano após o desaparecimento, uma expedição científica internacional que estudava répteis na região relatou um avistamento inquietante. Uma mulher observando-os à distância, com movimentos que lembravam mais os de um predador do que os de um ser humano comum. Quando tentaram se aproximar, ela deslizou para a água com uma naturalidade perturbadora e não reapareceu. A universidade estabeleceu uma bolsa de pesquisa em nome de Mariana Vasconcelos, dedicada ao estudo de biomoléculas da fauna amazônica. O laboratório onde ela trabalhava foi renomeado em sua homenagem, e seu trabalho preliminar sobre métodos não invasivos de coleta foi publicado póstumamente em um importante jornal científico. Mas talvez o legado mais duradouro de Mariana esteja nos sussurros que agora correm pelas comunidades ribeirinhas. Histórias sobre a mulher cobra, um espírito protetor que habita a fronteira entre 2 mundos, guardiã de segredos que a ciência ainda não está pronta para compreender. A Amazônia, em sua imensidão verde, continua a respirar, guardando seus mistérios. E em algum lugar entre as sombras das árvores centenárias, nas profundezas dos rios serpenteantes, talvez exista uma verdade que desafia nossas categorias de vida, morte e conhecimento. Para aqueles que ainda procuram respostas sobre Mariana Vasconcelos, a floresta oferece apenas o eco de uma pergunta: o que significa realmente desaparecer em um lugar onde tudo está constantemente se transformando, morrendo e renascendo em um ciclo eterno? Este caso permanece repleto de perguntas sem respostas. Você acredita que Mariana sobreviveu e escolheu permanecer na floresta? Ou existe uma explicação mais racional que todos estamos perdendo? Compartilhe suas teorias nos comentários e não esqueça de ativar o sino para mais histórias de mistérios reais.